Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13, na NVI diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Oremos a Deus. Amado Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por este momento em que a sua palavra será entregue neste lugar, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa mover ainda mais em nossas vidas, nossos corações nesta manhã, pois anseiamos por ti, ó Deus, e desejamos mais o Senhor, e te agradecemos por essa glória, essa presença que nós sentimos aqui, ó Pai, neste culto, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, tocar cada irmão, cada irmã que está aqui, e falar em cada coração. Alcança também a cristão acompanhando o culto online de suas residências, Senhor. Toque em cada coração e fortaleça-os no nome de Jesus. Aquele que está no isolamento, Deus, devido ao vírus, proteja ele também. Ó Deus, sara, cura, restaura e abençoa. Abençoa, Pai, o Samuel, ó Deus, lá em São Paulo, do irmão Israel. Deus, abençoe também, ó Pai, o pastor Gil lá em Bonito, o pastor Vitor lá em Deodápolis, meu Deus. Abençoe o irmão Francisco lá de Sete Quedas, que está no Paraná, ó Deus, também internado, meu Senhor e meu Deus. Abençoe também, Senhor, a irmã Edna, Senhor, ó Deus, que está também está buscando, ó Deus, vaga em Campo Grande. Meu Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Nós suplicamos que o Senhor venha visitá-los nesta manhã de uma forma sobrenatural, que todo mal caia por terra, que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Ó Deus, que toda tristeza, que toda angústia, Senhor, que toda falta de ar caia por terra em nome de Jesus. Visita também, ó Deus, o Everton, Senhor, que saiu do hospital essa semana. Fortaleça ele, meu Deus, e ajuda, Senhor. Os demais irmãos que muitas vezes não sabemos, que muitas vezes estão acamados, estão sofrendo, estão no isolamento, meu Deus, pedimos, Senhor, venha, ó Deus, com o teu poder sobre eles, e que eles sejam curados, restaurados e abençoados pelo Senhor. Pai, nós oramos e entregamos todos nas tuas mãos, meu Deus, e pedimos que haja milagres, ó Pai, que haja curas, que haja libertações. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, ministra nosso coração, move a tua graça e o teu poder aqui, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Aleluia. Estou um pouco emotivo nesses dias, mas eu creio que é o propósito de Deus para a minha vida, que Deus quer ministrar mais no meu coração também. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta manhã, amém? Eu quero falar no tema vivendo os planos e os propósitos de Deus. Vivendo os planos e os propósitos de Deus. Queridos, todos nós fazemos planos e sabemos que isso é muito bom, não é errado. Precisamos nos programar para o futuro, para que tenhamos uma vida tranquila e abençoada. Entretanto, chegou um tempo em que todos os planos e projetos dos homens são parados. E eu entendo no meu coração, nessa manhã, que Deus, Ele quer ensinar algo para nós nesse tempo. Por isso Ele parou os planos e os propósitos dos homens. Talvez alguns programaram de viajar neste mês, ou se programaram em fazer uma festa de casamento e chamar todos os parentes, mas hoje não podem fazer. E nós sabemos que Deus, Ele quer nos ensinar algo neste momento, amém, queridos? Qual seria talvez os planos de um jovem hoje? Talvez seria se livrar de seus pais, talvez ir para uma cidade grande e estudar, com a intenção de estudar, mas com outros propósitos, outros objetivos no coração.
ou talvez de estudar para ter um futuro tranquilo, ter um bom emprego, talvez ser um advogado, um professor, um engenheiro, um biomédico, um pastor, quem sabe um missionário, ou talvez tinha um plano de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Ter a sua casa própria, construir uma família, ter um veículo, filhos, etc. Quem sabe nesse tempo de pandemia, os seus planos foram abortados, e deu tudo errado, nada deu certo. Eu entendo que Deus quer falar ao coração da humanidade, Deus quer falar aos nossos corações nesses dias. Por que, amados, que muitos planos, por que muitos fazem planos, mas não conseguem alcançá-los? Mas planos bons, planos maravilhosos, será que é por falta de perseverança? Será que é por falta de dedicação, de determinação, de foco, de fé ou compromisso? Será que Deus é injusto, é imparcial, abençoa uns e não abençoa outros? Quero deixar algumas perguntas para você no início da mensagem, e no decorrer dessa mensagem estaremos então respondendo cada uma dessas perguntas. Será que Deus é injusto? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus é imparcial? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 ao 12, diz assim, pode te projetar: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Diga, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se lançam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Nós vemos aqui, amados, a Bíblia nos ensinando que tudo que vier à mão para nós fazermos, devemos fazer conforme as nossas forças, porque na sepultura para nós vamos, lá não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento e nem sabedoria alguma. E o escritor, que é Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele diz: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Então Deus não é injusto, amém? Deus não é injusto, glória a Deus. Deus, Ele é fiel, Ele não é imparcial. A Bíblia diz que o tempo e a oportunidade, ou a salvação, ocorre a todos. Então todos nós temos tempo e temos oportunidade. Talvez a pessoa, mas aquele teve uma oportunidade. Deus também te dá a oportunidade, Deus também me dá a oportunidade. É que muitas vezes, queridos, nós não entendemos, nós não aproveitamos a oportunidade que Deus está nos dando. Aqui diz que o tempo e a oportunidade ocorre a todos, e a Bíblia diz que também o homem não sabe o seu tempo. E isso me faz pensar um pouco. Eu quero que você pense um pouco também nesta manhã, meu querido irmão, irmã que está aqui, você que está vivendo esse tempo de pandemia. Já é motivo de você glorificar a Deus, de mim também glorificar a Deus, por estarmos vivos aqui hoje. Talvez nós poderíamos não estar aqui mais, mas nós temos a oportunidade hoje. Você tem ainda a oportunidade agora, amém? Agora aqui está dizendo que o tempo e a oportunidade ocorre a todos, e que também o homem não sabe o seu tempo. E assim como os peixes que se pescam com rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim se lançam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Assim como os peixes que são pescados com rede maligna,
eles estão nadando no rio e de repente, sim, se acham enrolados numa rede, os passarinhos presos nos laços. Da mesma forma, assim também acontece com cada um de nós. Talvez quantos homens fizeram um plano, talvez para semana que vem, mas de repente, no hoje ou no amanhã, contrair o vírus. Há pessoas que vivem 2, 3 dias e parte de uma forma súbita, sem que nós percebamos, e nem eles percebam. Então nós vemos que nós precisamos remir o tempo. O homem não sabe o seu tempo. Por isso que Moisés, numa oração, lá no Salmo 90, versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que de tal maneira alcancemos corações sábios. Queridos, muitas vezes nós não contamos nossos dias. O Senhor, de um tempo para cá, tem me levado a contar o meu tempo, né? O tempo que a Bíblia diz que se viver 70, 80 anos já é enfado e canseiro depois disso aí, né? Já é enfado e canseiro. Eu estou com 53, você pode perceber que não existe muito tempo mais para chegar a esse tempo que a Bíblia diz que é o de enfado e canseira. Eu não sei quantos anos você tem, meu querido, minha querida irmã, você que é jovem, você que está aqui, o tempo ele passa como um sopro, ele vai muito rápido. A gente muitas vezes se estriba e pensando que nessa vida, achando que ela vai durar para sempre, quando na verdade ela é passageira. Ela é passageira. Amém? O homem não sabe o seu tempo. Por isso que Moisés ele diz nesse salmo: ensina-nos a contar nossos dias. Eu creio que Deus pode nos ensinar a contar os dias, para que nós possamos encontrar um coração mais sábios, para que nós possamos entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, quanto tempo você tem, mas eu sei que nós estamos aqui, e se nós temos esse tempo, nós precisamos então aproveitar de uma forma excelente, servindo ao nosso Deus, buscando a Deus de todo o coração, vivendo os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Entendo, queridos, que muitas vezes as coisas não dão certo, não é porque os planos não são bons, é porque não estamos alinhados com os planos e propósitos de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Quantas vezes nós fazemos planos e não dá certo? Quantas pessoas fizeram planos para esse ano e estão frustrados porque não deu certo? Talvez alguns fizeram o plano esse ano de multiplicar ou alongar a sua empresa, o seu comércio, e de repente hoje não estão mais com o comércio porque faliram. Graças a Deus que Deus tem guardado a nossa cidade ainda. Deus tem abençoado aqui a agricultura de Carapó, amém? A lavoura. E nós estamos num estado onde Deus tem abençoado as colheitas aqui. Isso é motivo para glorificar a Deus, porque na verdade isso gera renda na cidade, isso gera renda para as famílias, isso traz bênção para nós. Mas eu fico imaginando um pouco sobre esses lugares onde não tem isso. Talvez nos grandes centros, grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, e esses Nordeste e outros lugares, que eles não têm muitas vezes uma fonte de vida, como nós temos aqui em nosso estado. Como que não está a situação? Talvez a pessoa abra a geladeira e lá só tem um copo d'água, talvez uma jarra d'água, talvez não tem nada mais para comer hoje, mas é motivo para nos glorificarmos a Deus nesta manhã, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido, e o Senhor tem nos guardado, mesmo um tempo difícil. Então nós vemos, amados, que muitas vezes as coisas não dão certo, não é porque os nossos planos não são bons, mas porque não estão alinhados com os planos e propósitos de Deus, o nosso Pai. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso traz um alerta para mim e para você. Muitos são os planos e propósitos do coração do homem,
Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Precisamos entender isso. Por isso que muitas vezes nós fazemos planos e os planos não dão certo, porque vai prevalecer o propósito de Deus. Eu e você fomos criados para um propósito. Diga, eu fui criado para um propósito. Mas quem que esperava essa pandemia, esse lockdown, o colapso da saúde nos hospitais? Penso que nem mesmo os governantes, que receberam tantos milhões de dinheiro, né? Quanto dinheiro para aplicar nos hospitais de campanha, enfim, na saúde, que nem, e quem sabe nem aplicaram, e quem sabe aplicar em outras coisas, nem mesmo os governantes. No início talvez fizeram os hospitais de campanha, investiram, mas passou ali uns dias, isso não vai acontecer não, isso é conversa lá do exterior, e desmancharam, desmontaram as estruturas gigantescas dos hospitais. E onde está isso hoje? Eles acharam que não ia ter colapso, que ia ser tudo tranquilo, e hoje nós vemos então, queridos, o que está acontecendo hoje no mundo, o que está acontecendo hoje no Brasil. Queridos, entendamos que Deus tem uma vontade, amém? Deus tem uma vontade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, do 9 ao 14, eu quero ler para você esse texto, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, diz vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Diga terra. Nele digo, em quem também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Diga vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Diga louvor da sua glória. Nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aleluias. Queridos, Deus tem uma vontade. A Bíblia diz que Deus fez o homem para louvor da sua glória. Então Deus tem uma vontade, e eu preciso entender isso. Há muitos homens, muitas mulheres que vivem nessa terra, passam talvez 60, 70, outros vão até 100 anos, e nunca entenderam a vontade de Deus para a sua vida. Mas Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é que eu e que você venhamos glorificar a Ele. Não diz que nós fomos a igreja selados com o Espírito da promessa. Nós somos marcados, amados, com o Espírito da promessa, amém? Nós somos selados. É como se você recebesse um selo na sua vida, onde você foi separado para Deus. Você não pode mais viver para o mundo, para os prazeres mundanos, e nem eu. Nós somos chamados para viver para Deus e separados para viver para o Senhor. Precisamos entender isso. Nós somos chamados para ser louvor da sua glória. Aleluias. E nós somos selados pelo Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Só vai entrar no céu aquele que tem um selo do Espírito Santo, porque esse é o penhor da nossa herança. Amém, queridos? O penhor da nossa herança. Aleluias. E nós somos criados então e formados por Deus para o louvor da sua glória. O homem hoje deixou de ser o louvor da glória de Deus. Há muitas pessoas que deixaram de ser, mesmo muitos que estão muitas vezes, que conheceram outrora a palavra de Deus, que se voltaram para Deus, hoje deixaram de ser louvor para a glória de Deus. Mas ainda há tempo, porque a Bíblia diz que enquanto há vida ainda há esperança. Nós vemos alguns exemplos de homens que viveram os propósitos de Deus, os propósitos, os planos de Deus,
mas também vemos alguns homens que viveram os seus próprios propósitos e os seus próprios planos. E eu quero citar alguns deles nessa manhã, para que você possa entender o que eu quero dizer nessa manhã. Nós vemos um homem chamado Sansão. A Bíblia diz que este homem ele foi consagrado no ventre. Ele era um nazireu de Deus. Nazireu quer dizer consagrado, separado. Alguém que fora consagrado para fazer o serviço a Deus. Então nós vemos que Sansão foi este homem. Ele foi consagrado no ventre para fazer serviço para Deus. Ele foi consagrado a Deus, ele era nazireu de Deus. Ele foi separado para Deus. Mas por não entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida, ele procurou viver os seus próprios planos e propósitos. Queridos, este homem, ele foi consagrado para fazer o serviço de Deus. É possível que alguns foram consagrados para fazer o serviço de Deus, mas hoje estão fora do propósito de Deus, dos planos de Deus. Amém, queridos? Assim como Sansão, há muitas pessoas hoje, pessoas que muitas vezes foram ungidas pelo Espírito Santo de Deus, foi separado para a obra de Deus, para o ministério, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para o serviço ao nosso Deus, e hoje estão vivendo os seus planos, os seus propósitos. O diabo conseguiu cegar a mente, o entendimento deles. E isso me traz um alerta para o meu coração, porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Quando nós vemos alguém talvez falhando à nossa volta, nós precisamos então estar atento, estar antenado, porque pode ser amanhã pode ser nós também. Então nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa a cada dia nos instruir dentro do propósito de Deus. Por isso que Moisés disse: Senhor, faze-me conhecer o meu tempo, para que eu possa alcançar um coração sábio. Por isso que o Senhor diz em vários lugares, para que nós venhamos pensar nas coisas que são de cima, e não nas questões da terra, porque nós morremos, e a nossa vida está oculta com o Cristo em Deus. Pensar nas coisas que são de cima, porque as coisas que são da terra são passageiras, amém? E são transitórias, são passageiras, são transitórias. E nós precisamos então pensar nas coisas que são de cima, amém, amados? Nós vemos que Sansão, por viver seus próprios planos, nós podemos ver o fim dele. Sansão foi subjugado pelos seus inimigos, que é os filisteus, foi zombado, pisoteado por todos, perdeu os seus olhos, enfim morreu antes da hora. Esse foi o fim de Sansão. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Jesus disse que Ele não quer que nós sejamos pisados pelos homens. Nós não podemos perder o sabor. Há poucos dias agora me saiu uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que o bom não é eu, o bom não é você, o bom é o sal na nossa vida, o bom é o sabor que Deus colocou na minha e na tua vida, esse selo do Espírito Santo, essa graça de Deus que está na tua vida. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos vasos de barro, mas há algo excelente dentro de nós, e isso não é nosso, é Deus que colocou, porque um dia você se rendeu ao Senhor Jesus, entregou a sua vida a Ele, fez uma aliança com Ele, e a partir do momento decidiu servir a Deus por toda a sua vida, e a partir desse momento você recebeu uma unção, você recebeu o selo do Espírito Santo. Então o bom, Jesus diz, o bom é o sal, bom é o sal. Uma vez alguém chegou e Jesus falou assim: tu és bom, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus falou: bom é Deus, bom é o Pai. Jesus não aceitou naquele momento como homem aquilo, ele quis mostrar e focar o Pai. Bom é o Pai, o Pai que colocou essa graça na minha vida. Aqui eu como humano, queridos, você como humano, e eu também, o Senhor colocou na nossa vida um sabor, o sal, amém? E esse sabor é que faz a diferença na tua vida. Se você perder esse sabor, se eu perder esse sabor, nós seremos pisados pelos homens. Nós vemos aqui um homem que foi chamado por Deus no ventre,
foi separado por Deus, foi consagrado a Deus para fazer serviço para Deus, tinha tudo para se dar bem na vida, mas no momento da vida ele deixou de seguir os planos de Deus e propósitos, e seguiu os seus próprios planos, se envolveu com as prostitutas, com a Dalila, e o fim dele foi trágico. Ele foi subjugado pelos seus inimigos, zombado e pisoteado pelos homens, perdeu seus olhos e enfim morreu antes da hora. Ele se arrependeu e o Senhor alcançou ele ainda, por causa que ele se arrependeu, mas só que o fim dele não era aquele. Ele morreu antes da hora, porque ele não entendeu o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Nós vemos o outro, amados, o rei Saul. Saul, ele perseguiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. Saul, por viver o plano dele e os propósitos do seu coração, e não entender o tempo do seu fim, perdeu o seu reino, perdeu os seus filhos, ficou endemoniado. Ele não acabou a sua carreira, perdeu a fé, suicidou, e este com certeza não está entre a galeria dos heróis da fé, porque ele viveu o plano dele, o propósito do seu coração, e não viveu o que Deus tinha para a vida dele. Quer dizer para você nesta manhã, você e eu, nós precisamos entender que Deus tem a vontade, e nós precisamos viver os planos e propósitos de Deus. Deus quer que eu e você sejamos o louvor para a sua glória, amém, queridos? Nós vemos um outro personagem, Judas, o traidor. Ele seguiu seus próprios planos e propósitos, amava mais mamão, ou mamão, né, que fala, mamão, assim que fala, eu tenho uma dificuldade tão grande de falar essa palavra, só Jesus na causa, Deus da riqueza, tá? Ele amava mais o Deus das riquezas, do que o nosso Deus, e por isso, amados, com o seu plano diabólico, de talvez, que já tinha, né, de roubar as ofertas do gasofilácio do Senhor, porque ele era um tesoureiro, e a Bíblia diz, amados, que ele traiu Jesus, sangue inocente, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e com remorso depois, nem conseguiu desfrutar do dinheiro. A Bíblia diz que ele foi e lançou aquele valor lá, nos pés daquele que tinha então dado a ele, e ele foi e suicidou, e ele está sofrendo as dores do tormento eterno, porque ele não deu ouvido, e não entendeu a vontade de Deus para a sua vida. Ele andou com Jesus. Mas quando entendemos o amor de Deus, e nos rendemos aos seus planos e propósitos em obediência, nós podemos então glorificar a Deus, podemos ser a glória de Deus nessa terra, amém, queridos? Jesus disse se nós vivemos o propósito de Deus, e o plano e o propósito dele, nós vamos receber 100 vezes mais essa vida, e no mundo por vir a vida eterna. Nós vemos alguns exemplos aqui. José do Egito, ele foi fiel e temente a Deus. Nós vemos que José, ele foi fiel a Deus no momento de dificuldade, num tempo em que tudo estava contrário à sua vida, desfavorável, mas José, ele foi fiel a Deus até o final. E nós vemos o quanto Deus abençoou José. Ele foi temente a Deus, foi fiel a Deus, e Deus colocou ele como governador de toda a terra do Egito, a maior nação da época. Ele era um escravo, não tinha nome, não tinha identidade, porque tiraram a identidade dele. Seus irmãos venderam ele para o Egito como escravo, e ele perdeu até o conceito de família. Ele não podia viver com a sua família, ele não era escravo, mas fizeram dele um escravo. Mas nem por isso José deixou de entender o plano de Deus para a sua vida, e deixou de viver os propósitos de Deus para a sua vida, mesmo sem entender o que estava acontecendo naquele momento, que ele não entendia. Eu penso isso, ele não entendia, mas ele procurou ser temente a Deus, ser fiel a Deus, lá numa terra distante, longe da sua família, longe dos seus irmãos. Nós vemos que José não guardou mágoa em seu coração, não guardou rancor no seu coração. José cresceu e viveu longe, José viveu longe de seus pais, dos seus irmãos, queridos,
Mas José entendeu o plano de Deus para a vida dele, e o propósito de Deus. Ele entendeu qual era a vontade de Deus para a vida dele, e onde quer que ele estava, a luz que havia em José brilhava. O sal que havia em José, ele dava sabor à vida das pessoas. Ele deu sabor no cárcere, ele deu sabor para o responsável do cárcere, ele trouxe sabor, com certeza, na casa de Potifar. Ele trouxe sabor em todo o Egito. Nós sabemos e conhecemos a história, não vou entrar em detalhe, porque o tempo não nos permite. Mas você conhece a história. Ele tinha sabor em sua vida, ele procurou zelar pelo sal na sua vida. E eu quero dizer para vocês esta manhã: procuremos zelar pelo sal que Deus colocou na sua vida, que é a unção do Espírito Santo, que é a graça de Deus. Daniel, amados, ele procurou viver o plano de Deus e os propósitos de Deus. Amém? Ele entendeu o que Deus fez. Ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele. E ele procurou viver o plano de Deus, sendo também o sal naquele momento, sendo a luz naquele momento. E por entender, Deus fez dele um homem próspero. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 28, foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Foi assim que ele prosperou. Será que porque ele era inteligente, porque ele era o bombom? Não. O tempo e a sorte ocorrem a todos, amém? O tempo e a sorte, a oportunidade e a sorte ocorrem a todos. E Daniel, ele aproveitou realmente, porque ele entendeu o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. E nós vemos que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Como é que Daniel prosperou? Ele prosperou porque ele foi fiel a Deus, ele foi temente a Deus, ele foi focado e determinado em seguir a vontade de Deus, em glorificar a Deus, não importa onde, o lugar, ele procurou fazer isso, e ele viveu isso, e ele foi abençoado. A Bíblia diz que ele prosperou no reinado de Ciro, no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Davi também, amados, por viver e entender o plano de Deus, o Senhor elevou ele a rei de Israel. Ele era apenas um pastor de ovelhas, ele não era conhecido por ninguém conhecia Davi, mas porque Davi, ele entendeu o plano de Deus para a sua vida, ele procurou viver isso na sua vida, ele procurou agradar a Deus, ele procurou ser a glória de Deus naquele lugar, e ele procurou então atrair mais a glória de Deus para a sua vida, através da sua adoração, através dos seus cultos a Deus, lá mesmo no campo, atrás das ovelhas de seu pai, quando ele estava sozinho no campo. Lá ele teve experiência com Deus, matando o leão, matando o urso. Lá Deus visitou Davi, porque a glória de Deus, ela visita aquele que busca, ele que teme a ele, aquele que teme, aquele que segue o seu propósito, o seu plano. Ei, Deus quer te visitar nesses dias. Deus quer visitar essa igreja nesses dias, amados. Deus quer falar no seu coração. Deus quer nos dar direção nesse tempo difícil. Deus quer nos abençoar, mas Deus quer nos abençoar para que nós possamos abençoar também outras pessoas que estão sofrendo, que muitas vezes não tem saída, não vê solução, está tudo escuro. Deus pode usar você como luz na vida dela. Deus pode usar você como sal na vida dela, trazendo sabor no seu coração, na sua vida, na sua família. Deus quer usar a igreja, e nós precisamos entender isso. Está marcado para amanhã um jejum coletivo, onde muitos pastores estão chamando as igrejas, há muitos ministérios chamando as suas igrejas, as convenções e assim por diante, para que orem pelo Brasil. Nós sabemos que ainda há uma solução para o Brasil. Jesus é a solução para o Brasil. Quando olhamos o noticiário, nós ficamos tristes, parece que não tem jeito. Quando parece que vai desenrolar um negócio, trava outro. Quando vai desenrolar um outro, trava do outro lado. Queridos, mas Deus está trabalhando. A gente muitas vezes não vê, mas Deus não está com os olhos fechados o que está acontecendo no Brasil. Deus conhece todas as coisas, e Ele pode mudar esse quadro em um piscar de olhos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele reina ainda no céu e na terra. Mas Ele conta com a sua igreja, Ele espera que a sua igreja venha se levantar nesse tempo que estamos vivendo, para fazer a diferença,
Nós precisamos orar, levantar mãos santas em todos os lugares da palavra de Deus, intercedendo pelos reis, pelos governadores, intercedendo pelas autoridades, por aqueles que estão sobre a nossa vida, para que eles possam alcançar um coração sábio, entendido, para que Deus possa usá-los também nesse momento. Aleluias. Nós vemos a questão de Israel, por muito tempo ficou sem nação, não tinha identidade. Deus levantou um brasileiro para num dia assinar um decreto lá, e então foi instituído de volta a nação de Israel. Foi Deus que fez isso. Um povo que estava disperso por causa do pecado deles, por todas as nações estavam dispersos. Esse povo, Deus um dia resolveu colocar um fim e usou um brasileiro para assinar e para então ajudar nesse processo de restabelecer o Estado de Israel. E hoje o Estado de Israel, ele não tem muito tempo, ele é uma potência mundial. Amém, queridos? Porque Deus tem um propósito com Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre Israel. Israel é o relógio de Deus. E nós precisamos estar olhando sempre para Israel, porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar, buscar a sua igreja. E Israel é o relógio de Deus. Nós precisamos estar olhando para Israel em todo o tempo, porque foi de lá que veio o Salvador, e o Salvador vai voltar lá também. Aleluias. A Bíblia diz, amados, em Atos 13, versículo 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não é eu que estou dizendo, nós vemos aqui a Bíblia dizendo. O Espírito Santo fez questão de levantar o escritor de Atos dos Apóstolos, num tempo bem depois que Davi já tinha passado, para lembrar a igreja, lembrar você e a mim, que ele tinha achado Davi, que era um homem segundo o coração dele, e que ele faria a vontade dele, que ele fará a vontade de Deus, ou seja, que Deus fez a vontade dele. Na verdade, o escritor está repetindo o texto lá de, acho que é Salmos, onde é Isaías, que fala sobre o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Queridos, nós vemos aqui o Senhor relembrando em Atos dos Apóstolos, que Ele tem homens na terra, que Ele pode contar. Amém? Será que Deus pode contar comigo, com você que está aqui? Amém, amados? Será que Deus pode contar conosco, amados? Pois Deus, Ele achou Davi, num tempo de dificuldade, talvez num tempo de escassez, num tempo de pessoas que não estavam fazendo a vontade de Deus, num tempo de pessoas que não estavam buscando servir a Deus, e não fazia a vontade de Deus. Deus encontrou Davi. Não onde Deus encontrou Davi? Lá no campo, atrás das ovelhas de seu pai. Lá ele levava a harpa dele, de salgueiro, e lá ele tocava louvores e adorava a Deus. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um adorador. Um adorador. Mesmo nas dificuldades, Davi adorava a Deus. E eu creio que a vitória que Davi teve contra todas as situações que ele passou foi por causa da adoração que ele prestava a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, o céu se abre sobre a nossa vida. Quando nós adoramos a Deus, Deus vem naquele lugar. Nós vemos que Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus lá no cárcere, e o Senhor veio naquele lugar, abalou os alicerces, quebrou as cadeias, abriu as prisões, e Paulo e Silas e todos que estavam ali foram soltos. Queridos, Deus ele trabalha, amém? Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele gosta de estar no ambiente de adoração, no ambiente de louvor. E Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador, e ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos que Davi não tinha conhecimento, ninguém conhecia Davi, mas Deus fez Davi ser conhecido quando ele matou o gigante Golias. E logo depois nós vemos que Deus então eleva ele à autoridade máxima daquela nação, ao rei de Israel. Como que essas coisas podem acontecer? Será que Deus não pode fazer algo nessa nação que nós estamos hoje? Será que Deus não pode fazer algo neste lugar, amados? Deus pode fazer. Deus está buscando pessoas que façam a vontade dEle,
pessoas que se entreguem, pessoas que busquem, pessoas que jejuem, pessoas que orem e busquem a sua face, porque ainda há esperança. Jesus é a nossa esperança. Aleluias. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós vemos que o apóstolo Paulo também, este foi um outro exemplo de homem que entendeu o plano de Deus para a sua vida e o propósito de Deus. Ele combateu o bom combate, diz a palavra, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. E ele fala de uma coroa da justiça que estava guardada para ele. Ele tinha convicção disso. Ele dizia: não é só para mim, mas também para todos que amarem a sua vinda, a vinda de Jesus. E eu pergunto: você tem amado a vinda de Jesus? Você tem desejado a vinda do Senhor Jesus? A qualquer momento Ele virá na tua e na minha vida, e nós precisamos estar preparados para encontrar com Deus. Amém? O próprio Jesus nos deixou exemplo da importância de fazer a vontade de Deus. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, diz a palavra de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus, viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Ele não desceu do céu, não nasceu no ventre de Maria para fazer a sua vontade própria, mas ele veio para um propósito, e ele cumpriu todo o propósito em fidelidade a Deus. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não veio para fazer a sua própria vontade, Jesus veio para fazer a vontade de Deus. No momento mais caótico, no momento mais difícil, como eu e você passamos um momento de dificuldade, Jesus então ele faz uma oração, lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, e ele diz assim, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu penso que essa oração foi tão difícil para Jesus fazer, porque ele estava abrindo mão da sua vontade. A vontade dele não era encarar a cruz, porque ele já sabia que as coisas não iam ser fáceis. Na verdade, já estava sofrendo quando ele chegou no Getsemane, porque quando ele foi orar, a Bíblia diz que o suor dele se tornou em grandes gotas de sangue que corria na relva, no chão. Então ele já estava em agonia ali naquele momento, já sentindo então o peso dos meus pecados, dos seus pecados, as enfermidades. O Covid já estava caindo sobre Jesus naquele momento, e ele então começou a sentir agonia, começou a sentir tanta dor, e ele então ora ao Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esta hora, passa de mim esse cálice. Mas ele não terminou aí, ele falou: contudo, Senhor, contudo, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A vontade de Deus é melhor. Diga: a vontade de Deus é melhor. Talvez naquele momento, quando Jesus falou assim: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Naquele momento ele olhava para mim que estou aqui, e para você que está aí sentado, você que está aí em casa acompanhando esse culto online, e ele falou: puxa, se eu não encarar a cruz, o que será do Vanilton? O que será da Maria? O que será do João? O que será do José? Então Jesus disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, me rendo ao Senhor, me rendo à tua vontade, me rendo ao teu propósito para o qual eu vim, e eu quero fazer a tua vontade. Amém, queridos? Quero dizer para você nessa manhã, que Deus tem planos para a sua vida. Diga: Deus tem planos para a minha vida. Jeremias 29: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então Deus tem planos para você e para mim, não planos mal. As pessoas muitas vezes estão passando por dificuldades,
e por não entender o plano e o propósito de Deus, começam a murmurar porque acham que Deus é mau. Não, Deus não tem planos mal para nós. Deus tem planos bons, planos de paz, para nos dar uma esperança e um futuro. Aleluias. Muitas vezes não há mais esperança no seu coração, talvez, mas Deus trouxe você aqui nesta manhã para lhe dizer que Ele tem planos de paz para a sua vida e não de mal. Ele tem planos para a sua vida, para a minha vida. Deus tem algo projetado para o seu futuro. Diga: Deus tem algo projetado para o meu futuro. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Deus tem algo projetado para o seu futuro, não somente aqui na terra, mas na eternidade. Na eternidade. Quero ler o texto que eu citei lá atrás, que eu não li o texto, só citei. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30, diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos no presente. Diga: 100 vezes tantos no presente. Aí ele segue: em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Diga: com perseguições. Não posso esquecer disso aqui. E no mundo por vir, a vida eterna. Amém, queridos? Nós vemos aqui, Pedro chegou em Jesus e falou: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Nós éramos pescadores, nós tínhamos empresas, e nós encostamos nossos barcos, deixamos as redes, deixamos tudo, Senhor, para seguir o Senhor. Em outras palavras, o que nós vamos ter de recompensa? Talvez um momento de fraqueza de Pedro, um momento então que ele talvez não estava entendendo muitas coisas. E Jesus então, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não será confundido. E Jesus então prontamente respondeu Pedro e diz: Em verdade, Pedro, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então o Senhor, Ele quer que você entenda, e eu entenda, que o plano dEle e o propósito dEle para a minha vida é melhor. Porque se eu viver o plano de Deus e o propósito de Deus, com certeza eu vou receber 100 vezes mais de tudo aquilo que eu deixei nessa vida, mas no mundo por vir, a vida eterna. Aqui ele diz: com perseguições. Amém? Receberá 100 vezes tanto no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. É que as pessoas não entendem essa palavra, com perseguições. Elas acham que as coisas vão ser fáceis, mas é com perseguições. Hoje eu tenho uma infinidade de irmãos. Amém? Na minha casa, na casa de meu pai, nós somos em cinco irmãos. Minha irmã faleceu, ficamos em 4. Mas hoje eu tenho uma infinidade de irmãos na terra. Você é minha família. Você que faz a vontade de Deus, você que serve a Deus, você que deseja e ama a Deus, você que procura viver a vontade de Deus, como eu também quero. Nós somos irmãos. O Senhor, Ele nos deu muito mais do que 100. Qualquer lugar que você vai, você encontra alguém da família de Deus, que faz parte do corpo de Cristo, onde Jesus é cabeça. Você vai encontrar alguém. Então você recebeu 100, muito mais que 100 vezes. E assim por diante, amados. Você recebe 100 vezes mais em casa. Mas casa, pastor, puxa, eu vou receber 100 em casa. Porque eu já fui em lugar que eu nunca tinha ido. E lá eu fui recebido e fiquei uma semana numa casa. E fui tratado como um príncipe. Minha família, minha esposa como uma princesa. Meus filhos como princesa e príncipe lá. Os irmãos da casa levou eles até para o shopping, para conhecer, para passear. E eu falei, meu Deus. Nós fomos em Santarém um outro tempo. O irmão nos recebeu numa casa tão simples, mas com tanto amor. Colocou, o pastor Rafael falou esse tempo atrás, colocou
me colocou no quarto dele e foi dormir num outro lugar. Queridos, onde você vai, se você é um homem, uma mulher que teme a Deus e anda com Deus, que segue os planos e propósitos de Deus, você tem casas, onde você possa alojar, onde você pode estar. Você vai ter alguém sempre para estender a mão para você, porque você é uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus. Queridos, o que nós ganhamos? Nós ganhamos muito mais, mas o diabo quer mentir para as pessoas, o diabo tem que enganar as pessoas. Aí você se tornar um cristão, você vai ser um cara tapado. Perdeu as oportunidades que você teve. E isso ele falava para mim, assim que eu me converti, que eu não conhecia direito a palavra de Deus. Mas eu decidi naquele dia, naquela noite que eu entreguei minha vida a Jesus, não arredar o pé desse caminho que é Jesus. Ouvi muitas mensagens de Satanás, muitos sofismas ele colocou no meu coração, mas eu procurei seguir firme, servindo a Deus e não olhando mais para trás. E hoje eu olho para trás e eu penso, meu Deus, como o diabo queria me enganar, como ele queria me parar. Mas para a glória do Senhor, não é porque eu sou bom, porque Deus é bom, Ele não me parou, porque o Senhor me motivou, me levou a procurar então viver o plano dEle, o propósito dEle para a minha vida, e procurar fazer a sua vontade. Agora, queridos, o melhor está por vir, que é a eternidade, e no mundo por vir a vida eterna. No mundo por vir a vida eterna. Há muitas pessoas que fazem planos para 10 anos, para 20 anos, amém, que bom fazer planos, precisamos fazer. Mas o que é o propósito de Deus que vai prevalecer. Há tantas pessoas que estão hoje no cemitério, que fez planos magníficos, planos lindos, e hoje não estão mais aqui, e encerrou tudo, e agora tem apenas sua alma para apresentar diante de Deus. E como é que foi a alma desse? Como é que ele viveu nessa terra? Será que ele viveu o plano dele, a vontade dele própria, ou ele entendeu o plano e a vontade de Deus para a sua vida? Então quero deixar para você essa reflexão nesta manhã. A nossa eternidade real, e a qualquer momento nós estaremos lá. A gente fica chocado de ver tantas pessoas morrendo de um dia para o outro. Ontem estava conversando com um pastor lá de Paranaíba, ele falou, pastor, ontem faleceu 6 aqui na minha cidade, e hoje é 2. Pessoas que estavam bem, estavam tranquilo. Não estou colocando isso para colocar medo em você, não quer isso, não quer isso, já chega a Globo. Só para você refletir um pouco nessa manhã. Você está vivendo a vontade de Deus? Você tem procurado entender o plano de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para você? Você precisa entender, e eu também, que nós somos, que o Senhor quer que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Ele quer que a glória dele brilhe na tua vida, que a glória dele brilhe na minha vida. Ele quer que as pessoas olhem para mim e para você e falem, ali está realmente um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem santo de Deus, que está focado, está determinado em servir a Deus por toda a sua vida. A Bíblia diz, se os homens quiserem te consentir, se os pecadores quiserem te consentir, não consintas. E eu pergunto para vocês, estou encerrando, qual é melhor? Viver os nossos propósitos e planos, ou os propósitos e planos de Deus? Você escolhe, sou eu que escolho. Mas Deus te trouxe você nessa manhã para você refletir sobre isso. Você vai continuar vivendo os seus planos, os seus propósitos, ou você vai viver os planos de Deus? E Deus te chama nessa manhã para você se render completamente aos seus planos e propósitos, porque Ele tem pressa, Ele quer usar você. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas eu quero terminar a carreira, eu quero terminar o bom combate da fé,
Eu não quero, depois de pregar para muitas pessoas, como Paulo fala, eu mesmo vir ser desqualificado por Deus. Por isso eu esmurro meu corpo, levo a servidão, como Paulo diz, para que depois de pregar para muitas pessoas, eu mesmo venha ser desqualificado por Deus. Então, queridos, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se render ao Senhor, é tempo de nos consertarmos, é tempo de nos humilharmos perante o Senhor, de buscar a sua face. Quero relatar algo aqui nesta manhã para a glória do Senhor. Estamos num propósito de consagração. O Senhor tem falado comigo nesses dias, muito sobre isso. E mais profundo é no propósito de Deus. Orando ao Senhor pela igreja, pela nação. Passei uma semana difícil essa semana. Muita luta. Por causa da idade já, que não é a mesma quando eu comecei o ministério. Mas estou firme no propósito de Deus. Teve um momento que eu achei que eu tinha que devolver ou entregar para Deus o jejum. Mas o Senhor, eu falei, Deus, me ajuda, Senhor, me fortalece. E o Senhor tem me fortalecido. O Senhor tem me ajudado. E quando foi essa semana, queridos, eu recebi uma mensagem de uma ovelha que foi dessa igreja. E ela falou que queria falar comigo. E ela veio aqui na igreja. E ela chegou aqui, começou a falar e começou a chorar. Falou, pastor, eu vim aqui porque eu não estou sentindo paz no meu coração. Eu quero pedir perdão para o Senhor. Porque hoje eu entendi, há muito tempo que eu entendi, mas estava difícil de vir aqui. Mas eu entendi que o Senhor estava certo. O Senhor queria o meu bem. E por isso eu não ouvi, eu saí da igreja, eu me rebelei. E trouxe várias situações. E eu falei, minha querida, eu já te perdoei lá atrás. Mas se Deus trouxe você aqui, porque Deus quer ministrar no seu coração. E no final eu orei por ela. E foi, me deu um abraço, filha. Ela me deu um abraço apertado, queridos. Não estou falando isso aqui para humilhar ninguém. Mas estou falando isso para você entender como Deus trabalha. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Como Deus está trabalhando na nossa vida, na igreja do Senhor. Amém, queridos? Como Deus é bom. Como Deus é fiel. Como Ele é glorioso. Ele quer abençoar a tua vida. Talvez você, num momento de dificuldade, você interpretou as coisas de uma forma errada. Talvez entrou em crise, em dificuldade. Isso é possível. Eu já entristeci também algumas vezes na igreja do Senhor. Mas por permanecer e ser firme no propósito de Deus, o Senhor me sustentou e estou aqui. Então, queridos, que nós possamos servir a Deus. Eu jamais imaginei que essa pessoa viria aqui. Estou contando isso aqui para testemunhar o que Deus faz. O que Deus faz. Não porque eu precisava, porque eu já estava com o coração tranquilo, mas porque essa pessoa precisava. Então, queridos, que nós possamos entender os planos de Deus e o propósito de Deus. Que nós possamos ser fiéis a Deus e obedientes ao Senhor. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis da vida, mas o Senhor não deixa e não nos desampara, amém? Então eu pergunto para você, qual é melhor? Viver os próprios planos ou os planos de Deus? Então eu quero dizer para você nesta manhã, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Ele tem planos para a sua vida de paz e não de mal, para te dar um futuro brilhante. Um futuro brilhante. Essa pessoa procurou muitos lugares. Pastor, eu fui em vários lugares, mas eu não me lembrei ainda. Então eu vou te abençoar, mas você precisa resolver a situação. Queridos, nós não podemos ser presos pelo inimigo da nossa vida. Ele quer nos prender, e se eu não tomar cuidado, ele me prende também. Amém? Ele deseja te abençoar nesta manhã e te dar vida, vida abundante e vida eterna. Não quero falar mais, já passou o tempo. Fique em pé. Glória a Deus. Eu não sei se você está aqui, você talvez ainda não se entregou completamente a Deus.
Quando eu falo em consagração, amados, talvez as pessoas não entendem o que é consagração. Jejum, consagração, parece que é a mesma coisa, mas não é. Eu entendi que não é a mesma coisa. Consagração é o que Jesus fez. Ele consagrou a vida dele a Deus, para viver a vontade de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós jejuamos por uma situação, por um propósito, acabou o jejum e acabou. Mas consagração é diferente. É você então se reconsagrar, talvez, caso precise. Talvez um dia você se consagrou a Deus. Deus, eu quero viver para o Senhor por toda a minha vida. Mas de repente você começou a olhar que os planos seus parece que era melhor que os planos de Deus, e você esqueceu disso que você fez. Mas hoje é uma manhã de consagração. Hoje é uma manhã de você então dizer: Deus, que não viva eu mais, mas que o Senhor viva em mim. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor pode me usar, pois eu quero me entregar completamente ao Senhor neste momento. Eu me rendo ao senhorio de Jesus Cristo. Eu me rendo à sua perfeita vontade. Eu não sei o que o Senhor quer para mim hoje e amanhã, mas eu sei que o Senhor tem planos para mim de paz e não de mal, para me dar uma esperança e um futuro. Eu sei que o Senhor tem coisas boas para mim. Não precisa ficar com medo se Deus vai levar você lá para o Japão, ou para a Indonésia, ou para o Afeganistão. Não tenha medo. Deus tem o melhor para a tua vida. Mas se consagra a Deus. Se consagra a Deus, você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor esposa. Você vai ser, porque Deus vai agir na sua vida. Aí você vai ver o seu esposo diferente, vai ver a sua esposa diferente, porque você se consagrou a Deus, e você não está vivendo mais para você, mas para Deus. E quando você vive para Deus, você é submisso ao seu esposo. Você que tem a sua esposa, você ama a sua esposa, e você se entrega completamente. Se você quiser, neste momento, fazer isso, eu estou dizendo que hoje é uma manhã de consagração. Por causa do isolamento, eu não quero que você venha na frente, mas aí onde você está. Se você entendeu essa palavra, se Deus falou no seu coração em alguma parte dessa palavra, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você, pois eu quero também nesta manhã, outra vez, me consagrar ao Senhor. Oh Deus, nos colocamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença nesta manhã de domingo. Te louvamos pela Tua igreja aqui reunida, Senhor, neste lugar, ó Pai. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está diante do nosso Deus, aquele que detém todo o poder, que tem planos para você de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Se você quer se reconsagrar a Deus, é o momento, é agora. Derrama o seu coração perante Ele. Amado Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, consagrando a nossa vida, o nosso coração para Ti. Ó Deus, nós não sabemos nosso tempo, assim diz a Sua palavra. Mas o tempo, ó Deus, que nos resta, Senhor, nessa terra, nessa vida, Pai, eu quero, Senhor, consagrar a Ti, Pai. Eu não sei o que me espera no amanhã, mas eu sei que Tu és o Deus que conhece todos os meus caminhos, e eu também sei que o Senhor sabe onde deseja me levar. Então, Senhor, eu solto nesta manhã, Senhor, o remo da minha vida, e eu quero que o Senhor venha remar a minha vida, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Abençoe, meu Deus, o Teu povo que está aqui, Senhor, aquelas, ó Pai, que se consagram ao Senhor nesta manhã, para viver para o Senhor, ó Deus, para ser sal nesta terra, para ser a luz neste mundo, Senhor. Ó Deus, o Senhor diz que bom é o sal, bom é a graça, a unção, rebaixou manaias, suricaias, na nossa vida, Senhor. Meu Deus, o Teu filho, a Tua filha, nós que estamos aqui, nós queremos ser o sal, queremos ser a luz da terra. Queremos, ó Deus,
pedir a Ti, Pai, que a Tua graça, que a Tua glória, que o Teu poder nos envolva ainda mais, pois queremos, ó Pai, neste ano 2021, crescer mais no conhecimento, mais na graça, mais na intimidade com o Espírito Santo, mais na intimidade com o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, estamos aqui nesta manhã de domingo, ó Deus, um período de consagração, nos consagrando ao Senhor. Ó Deus, receba no céu a nossa consagração, Senhor. Que não seja algo, Senhor Deus, não visto pelo Senhor. Não queremos ser vistos pelos homens, ó Pai. Nós queremos ser vistos pelo Senhor mesmo. Por isso estamos aqui, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia. Fortaleça-nos, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Não queremos seguir o caminho, ó Deus, de Sansão. Não queremos seguir o caminho, Deus, ó, de Judas, Senhor. Nós queremos seguir o caminho do Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Muitos desses homens, ó Pai, não tinham o Espírito Santo, mas muitos também, Senhor, naquele tempo, viveram o plano e o propósito do Senhor, mesmo não tendo o Espírito Santo, como nós temos hoje, e Ele habita dentro de nós. A Bíblia diz, Senhor, que Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso conselheiro, o nosso amigo, e nós Te louvamos, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfão, o Senhor enviou outro Espírito Santo, e eu Te agradeço, Pai, porque Ele é como Jesus, Ele é como Jesus na nossa vida, porque também Ele é Deus. O outro, da mesma qualidade, da mesma essência, do mesmo poder, e nós Te louvamos, porque o Espírito Santo, ó Pai, habita em nós. Nós somos selados, nós somos marcados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Venha abençoar esta igreja, venha fortalecer cada coração, Pai. Coloca por terra as diferenças, coloca por terra aquilo que impede, ó Pai, do crescimento espiritual, do avivamento, do quebrantamento, Deus, na igreja, no coração de cada um. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Senhor. E que nós possamos, acima de tudo, ser discípulos, ó Pai, ovelhas, ó Pai, que ouve a voz do Senhor. Ó Deus, ovelhas, ó Pai, que obedece ao Senhor, que vive o Teu propósito, o Teu plano para essa vida. Abençoa-nos, ó Pai, nos guarda a cada dia. Abençoa esse irmão, essa irmã que está em casa também, Senhor, neste momento de consagração, se consagrando ao Senhor. Ajuda ele, ajuda ela a terminar a carreira e combater o bom combate da fé, para que também cada um de nós, Pai, possamos ter aquilo que Paulo menciona nesse texto, a coroa da vida. Nós Te agradecemos, Te louvamos. Diga, Senhor Deus, nesta manhã eu me consagro ao Senhor. Eu consagro toda a minha vida, a minha família, ao Senhor. E eu falo como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado por Teu Espírito Santo. Ele fará obra na vida da minha família. Eles chegarão aos pés de Jesus e reconhecerão Jesus como o Senhor de suas vidas, porque eu estou decidido que eu e minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, queridos, neste momento, amém.